Meu nome é Marcelo Zarski e improviso é liberdade. Meu nome é Anderson Rosa, conhecido também por Frater Goya. E na falta de um duo, a gente tá com 3 aqui. Um trio de duo. Um trio de duo. Eu sou o Barça, também conhecido como Wesley Ribeiro. E curti essa onda aí, ó, do Marcelo aí. Improviso é liberdade. Eu sou o Arildo e entrei de gaiato no navio, cara. Só pra fazer uma referência, né? Aquela banda dos anos 90. Entrei de gaiato. Anos 80. Eu gosto dessa banda, cara. Não fala mal, não. Pô, mas eu também gosto, cara. O The Police Fake do Brasil. Então, gente, hoje a gente está aqui com o Barça convidado, né? E o Arildão também convidado. E para falar sobre um projeto, né, que o Barça tem desenvolvido na cidade, que é um projeto que ele vai explicar melhor para quem estiver ouvindo aí depois da vinheta. Mas um papo vai ser sobre esse projeto dele que vai tá rolando durante esse ano todo. Não é todo ano. Durante uns 6 meses esse ano. E onde ele junta uma galera para tocar junto. Um negócio bem interessante. E ele vai estar falando mais pra gente depois da vinheta. Nossa, tá quase o MC inteiro aqui, faltou a Lisier só, né? Mas vamos começar, acho que era legal, Barça, você começar falando sobre qual que é essa ideia do projeto, o nome do projeto, como que surgiu essa ideia aí, e a gente discorre sobre esses detalhes aí. O que você acha? Fechou. Beleza. Então manda ver aí. Beleza. Pô, gente, obrigado de novo, né? É a segunda vez que eu participo do Bico do Corvo. Então, cara, falar um pouquinho sobre esse projeto, né? O nome do projeto é Zétesis. E tem muito a ver com um trampo meu solo. Durante a pandemia, acho que rolou com muita gente, assim, né? A galera fala de virada de chave, né? Não sei se foi bem isso que rolou comigo, mas acho que foi um pouco isso, sim. E eu aproveitei o momento, né, de isolamento para me dedicar à pesquisa sobre improvisação livre, sobre o free jazz e tentar desenvolver um trabalho meu nessa onda, né? E aí eu me coloquei esse desafio, eu pensei assim, né, naquele momento, bom, como um músico improvisador, eu preciso dar conta de criar uma peça musical sozinho, entregar, né, uma peça para o público sozinho, né? Como improvisador, eu sou um compositor e, né, é um grande desafio, mas eu preciso fazer isso. Até porque, né, eu acredito que fazendo isso, eu vou estar em melhores condições de colaborar dentro dos grupos, né, em que eu trabalho, né? Então eu comecei esse trabalho de pesquisa teórica, conversa com vários amigos improvisadores, improvisava com a galera pela internet e todo dia tocava também com essa intenção de criar uma peça, de explorar diferentes materiais sonoros e por aí vai, né? E foi um processo, assim, muito legal pra mim, sabe? Muito gostoso, acho que ajudou a me salvar, assim, né, do isolamento no meio da pandemia e de toda aquela tensão e tal que a gente viveu. E aí eu registrei, né, eu gravava sempre, né, fazia o vídeo, fazia o áudio, então eu registrei muita coisa, juntei um monte de material. E aí quando a gente saiu da pandemia, que voltou a rolar os projetos culturais, né, presenciais, eu falei, cara, eu tenho que dar continuidade a isso, né? E aí a ideia foi, bom, eu vou convidar os meus amigos para fazer esses duos comigo, né? O lance do duo é assim,
é muito comum isso, né, entre os improvisadores, entre a galera da improvisação livre, eles trabalharem em duo. Então, né, tava aí a ideia, né, os caras fazem isso, né, bem comum. É, por um lado, eu acho interessante porque é um grande desafio, né? É um grande desafio você entregar alguma coisa sozinho, mas em duo também é um grande desafio, né? É bem comum que as pessoas fiquem pensando assim, pô, mas uma bateria e uma guitarra, uma bateria e um baixo, uma bateria e alguma outra coisa, não vai ficar faltando. E aí o desafio é esse, né? É fazer compor ali uma música no momento e sem deixar faltar nada, né? Então é um grande desafio. E tem também a questão econômica até, né? O projeto está sendo realizado pela lei municipal aqui da cidade, né? Lei municipal de incentivo à cultura. E não é assim muita grana, né? São cerca de 15 mil reais, então não daria para a gente fazer um projeto assim com várias apresentações, né? Várias ações, envolvendo um grupo grande, ficaria inviável, né? Então eu falei, pô, vou fazer em duo, vai ser um desafio super massa. É um jeito de fomentar isso, né, na galera. Falou, ó, galera, vamos ter que entregar um lance aí em dois aí, vamos ver qual é que é. E aí, né, eu pensei logo em quem? Eu pensei logo no Amish, né? Quando eu parei para pensar assim, pô, quem que eu vou chamar para fazer isso comigo, né? Falei, com certeza é a galera do Amish. Por quê? Porque aqui na cidade, né, somos nós que estamos fazendo esse som de improvisação, né? Então eu falei, pô, nada mais legal do que eu estar fazendo esses duos com cada um, né, dos meus amigos do Amish, porque é uma maneira de dar continuidade a esse trabalho, né? Então, assim, a gente é um grupo, né, um quinteto, mas aí estamos trabalhando agora com esses duos, o que eu acho que pode ser uma coisa super legal, assim, para o desenvolvimento, né, da linguagem de cada um, do trabalho de cada um. E aí foi muito massa, porque, assim, com o Marcelo eu já tinha trabalhado, assim, em duo, né? Com o Anderson, a gente teve a nossa primeira experiência durante a pandemia, testando lá o Sonobus, né? E aí eu pensei assim, o Ariodão não vai aceitar, né? Fazer um lance tipo baixo e bateria. Eu falei até pra Maíra, né? Minha mulher. Falei, linda, tô pensando em chamar o Ariodão também, mas você acha que ele vai aceitar fazer uma loucura dessa? Aí ela falou, chama, eu acho que ele aceita, sim, ele é doido. Aí eu chamei, o cara aceitou na hora, bicho. Né? Então são esses duos, né? Com o Marcelo, com o Goya, com o Arildo. Eu convidei também a Livier. Eu tava super animado assim, com a ideia de fazer um duo de baterias, né? De percussão. Ia ser um super desafio, assim, mas eu tava muito animado, mas infelizmente ela tá assim muito ocupada, né? Trabalhando pra caramba, estudando. E aí ela falou, Barça, agora não vai dar, né? Deixa pra uma próxima. E aí veio já, né, o amigo lá de Londrina, o Marcelo Casagrande, um puta vibrafonista. Fizemos já o show com ele lá na Casa da Música, foi super legal. E a ideia é essa, né? E aí, junto disso tudo, para finalizar essa apresentação, né, do projeto, junto disso tudo, como eu falei, né, durante esse processo aí, eu fui registrando tudo. E aí, durante um bom tempo, eu fiquei ouvindo essas coisas, selecionando, fui mixando, pá. E aí, sábado agora, sai o meu EP, meu EPzinho, que se chama Isolation, né? São peças solo, de batera, percussão e objetos também que eu uso, né? Vocês sabem. Então sai esse EPzinho, eu já tenho dois outros álbuns já organizados, já que eu preciso terminar de mixar e masterizar, mas eu pretendo lançar também nos próximos meses aí. Então é isso, né? Esse projeto tem a ver com essa parada. E é zétesis, acho que é legal eu falar, né? Por que é zétesis? Zétesis é uma palavra grega, né? Que foi usada pelos antigos céticos, né? Os filósofos céticos da Grécia Antiga. E ela pode ser traduzida como uma pesquisa empírica, né? Dos fenômenos. E aí eu estava estudando isso, eu estava num grupo de estudos lá do doutorado, em que a gente estava estudando ceticismo antigo.
E aí, né, aprendi sobre essa ideia aí dos céticos antigos. E aí pensei, pô, acho que esse trabalho que a gente faz, né, de experimentação sonora, de improvisação, é uma espécie de zétesis, né? É uma pesquisa empírica do som, né? E aí surgiu a ideia de dar esse nome para esse meu trabalho, né? Mas é mais ou menos por aí. Bom, acho que eu já usei o tempo todo já do podcast, obrigado. Viu, Barça? E Zétesis também, pelo que eu andei lendo, eu fui atrás da informação, também tem a ver com uma busca incansável da verdade, né? Isso. E de uma verdade ao mesmo tempo inatingível, né? É uma busca incansável, quer dizer, você nunca para de buscar uma verdade a qual você nunca alcança, né? Então acho que tem essas duas características que acho que é legal do nome, Sim. porque é isso, né? Você vai estar buscando ali empiricamente, mesmo sabendo que você não alcança, mas é aquela coisa meio da filosofia chinesa também, né? Que o mais importante acaba sendo a caminhada do que a chegada, né? E você está o tempo inteiro ali, pô, aonde que a gente consegue chegar com isso? Pelo menos foi a forma que eu absorvi, né, o conceito. Com certeza, é isso aí. Inclusive, né, o Sexto Empírico, que é um desses filósofos antigos, né, um desses céticos antigos, ele dizia tá lá, né, no livro dele, né, que chegou até nós, né, numa das obras dele que chegou até nós, as hipotiposes, né, eu acho que é esse o título. Desculpa se de repente eu tô falando o nome errado. Mas o Sexto fala, né, que tem três tipos de filósofo, né? O dogmático, que é aquele que acredita que existe uma verdade, que é possível encontrar essa verdade, e ele vai lá e fala, ó, tá aqui, achei, né? O cético negativo, né? O cético acadêmico, né? É conhecido assim porque tem relação lá com a Academia do Platão. E é o cético que fala assim, não existe verdade, não tem por que buscar, é impossível encontrar qualquer verdade. E aí ele para, né, de procurar a verdade. E aí o Sexto Empírico fala, eu não, eu sou o tipo de cético que, olha, busquei, não achei, não espero encontrar, eu acho que eu não vou achar, mas eu não me canso de procurar. Então existe essa coisa da valorização do processo, que é uma coisa muito própria, assim, eu acho, da improvisação, né? O que mais importa é o processo, né? Não é o resultado, não é encontrar a verdade, mas é buscar, né? E aí eu lembro, eu acho legal, né? A história dos três reis magos lá, né? Que estavam procurando Jesus, né? Através da estrela, né? Olhando a estrela e pá. E eu sempre lembro disso, né? Tipo, os caras não estavam atrás da estrela, né? Eles estavam atrás de Jesus. E eu acho que o que rola com o cético é um pouco isso, né? Tipo, a verdade é meio que essa estrela, né? Ele tá atrás dela, mas não tá, sabe? Porque pra ele o que mais importa é o processo, né? Ele curte o... Pô, esse lance que você falou do processo, cara, o que tem a ver com improvisação, cara, é uma coisa, assim, falando, a gente é tudo músico aqui, então dá pra conversar mais sobre música também, né? Porque tem vezes que a gente vai falar de música que não tem gente que é músico, então a gente não consegue trocar ideia igual. Mas, por exemplo, dentro dessa linguagem, de qualquer linguagem de improvisação, né? A gente tá falando bastante de improvisação livre, mas improvisação no blues, no jazz, que tem uma linguagem mais específica, vamos pensar assim. Esse lance de você, desse processo que você colocou aí, cara, eu me pego todos os dias tentando, por exemplo, eu tenho um costume de estudar coisas que eu quero estudar, tipo, para mim chegar em algum lugar que eu sei que parece que eu nunca vou chegar, entendeu? Mas eu acho importante estar fazendo aquilo porque de alguma forma aquilo vai soar sei lá, de um jeito que eu quero que soe. Então, por exemplo, eu vou estudar, sei lá, que seja improvisação em cima de um acorde específico, dentro da linguagem que eu gosto, eu fico lá um tempão fazendo metrônomo e não sei o que, daí toco na música, daí mudo o tom, daí não sei o que e tal. E é sempre a mesma busca, sabe? É sempre a mesma coisa, sempre a mesma estrada. Só que, no final das contas, cara,
o que é, para mim, né, no caso, o que eu sinto que valeu a pena, que vale a pena, é esse caminho, esse tempo que você está disponibilizando em cima disso, sabe? Então, daí quando você falou do processo, me veio essa coisa na cabeça, sabe? Que nem a gente vai se reunir para tocar com o Amish, por exemplo, junto. E por mais que a gente, né, sempre fala, nossa, a gente podia compor umas coisas, né? E a gente nunca compõe, né? Porque a gente quase nunca tem o tempo, vamos dizer assim, disponível de estar tocando com mais frequência. Mas quando a gente se reúne para tocar, é uma parada que é tão legal, sabe? Esse tempo que a gente tá junto ali, vamos dizer assim, já é um processo legal, sabe? Esse tempo que essa energia que você gasta ali, sabe, fazendo, eu acho importante, sabe? Daí dentro do objetivo que você quer alcançar, sabe? Então, quando você falou disso, me veio bastante o tempo que a energia que a gente investe no negócio, sabe? Me veio bastante isso daí, cara. Quando a gente tocou, né, hoje na gravação desse programa aqui, tanto eu quanto o Goya já fizemos a nossa apresentação com o Du, né, com o Barça. O Arildo ainda vai fazer. Então, muito provavelmente, se você estiver ouvindo depois, né, provavelmente ele já vai ter feito também, né, assim. Mas, assim, falando pela minha experiência quando a gente tocou, aquele tempo lá, geralmente, que nem com o Goya eu não podia assistir, né? Com o Arildo eu vou, mas provavelmente vou chegar atrasado porque eu tenho um cachê antes. Mas, assim, eu sei que com o Goya foi um lance mais improvisacional mesmo, mais improviso livre. E comigo o Barça falou assim, cara, vamos tocar suas composições que a gente tem tocado. Então, o engraçado é que todas as vezes que a gente faz isso, né, que a gente já toca em duo há muito tempo, né, Barça? A gente meio que... São composições, mas elas soam diferente a cada vez, assim. Então, todo esse tempo, essa energia investida ali, cara, sempre é uma parada que eu gosto bastante, assim, sabe? Que eu vejo como esse lado desse processo de desenvolvimento que acontece, assim, sabe? Então, só dando meu testemunho sobre isso. Então, essa energia investida, que eu acho que é o que mais vale pra mim, cara. Daí, no caso, a gente tá falando de improviso livre, mas independente do estilo, cara, independente do que você for tocar, né? Tipo, se seja lá uma música que é mais tradicional ou aquele tempo, aquela energia investida em cima disso, essa busca por fazer o negócio, eu acho legal, cara. Eu vejo nos alunos bastante. Tem aluno que, pô, o cara que nem o Goya, né? Quando ele chegou a fazer aula, pô, eu gosto de Pink Floyd, quero tocar essa onda. Então, aquela busca, né, de tocar o timbre, de tocar não sei o quê, eu acho muito legal. Eu acho que envolve... Diga, Anderson. Eu acho que a questão da busca, ela envolve muito a satisfação que a gente tem, né? Porque o que acontece? É satisfatório você estar trabalhando em cima de alguma coisa, mesmo que você não saiba ali qual que é o objetivo específico que você quer. Mas você chega a algo que está te agradando, eu acho que isso é importante, né? E essa questão do improviso livre mesmo. Pelo menos eu, no meu caso, eu vou tocar... Não é a mesma coisa que eu tocar em uma banda cover, o qual o pessoal já sabe que vai escutar, que você tem aquela certa, vamos dizer assim, uma certa pressão. O pessoal quer escutar isso. O improviso livre, não. O pessoal que vai, eles estão abertos a escutar alguma coisa completamente nova. Nem a gente, nem o público sabe o que vai sair daquilo, né? Eu acho isso aí muito legal. Por isso que quando o Barça comentou que ele falou que ia me chamar, eu falei, vambora. Não tem erro, não. Topo na hora, cara. Cara, e eu achei super legal, né, que eu tenho desde, cara, eu não sei desde quando exatamente, mas eu tenho, digamos assim, tentado provocar o Anderson no sentido dele desenvolver um trabalho, por exemplo, de guitarra preparada, umas coisas assim, né, e eu tenho visto isso, né, cara, e eu falo, puta que massa, cara. E é legal porque, por exemplo, a gente fez já alguns shows, né, Anderson, agora, né, Sim. nesses primeiros meses do ano, né, pelo projeto. E aí tem sons, assim, que eu tô tocando e eu não fico muito olhando, assim, né, muitas vezes, né, pro colega, né. E eu tô tocando e eu ouço uns sons, assim, e na hora, cara, eu nem sei que som que é. Aí depois, né, eu tenho registrado sempre... Depois eu vou ver, aconteceu isso com esse lance de guitarra preparada.
Acho que o primeiro show que eu fiz com o Anderson, ouvi uns sons diferentes, assim. Fiquei com aquilo na cabeça, falei, nossa, que massa, velho, uns diferentes. Achei até que fosse algum pedal e tal, sei lá. E aí quando eu fui ver o vídeo, falei, caraca, que legal, bicho, ele tá trampando com técnica de guitarra preparada ali, ó. Metendo uns pauzinhos, negócio diferente na guitarra e tal. E o Arildão, depois que eu, né, convidei ele também, o cara já foi atrás de serrote e sei lá o que mais. E rapaz do céu, o bicho tá pirando o cabeção. Mas isso é super legal, né, cara? Eu fico muito feliz de ver, assim, a galera nessa busca, né? Fazendo essa pesquisa e desenvolvendo esse trampo, né? E aí, aproveitando, comentando, né, o que o Marcelo acabou de falar e o que o Arildo falou também, durante esse tempo que eu tive me dedicando a essa pesquisa e tal, lá na pandemia, eu li alguns trabalhos sobre performance, né, de grandes improvisadores do jazz, assim. E aí uma das coisas que os estudiosos falam, né, vai bem nessa onda do que o Arildo falou, é que uma coisa que se vê nesses grandes músicos é justamente a motivação. Os caras até falam assim, mano, o prazer que os caras sentem tocando, improvisando, pá, é tão grande, é uma coisa tão intensa a experiência, né, desses músicos, que eles não abandonam isso por nada. Então você tem várias histórias né, de músicos de jazz, assim, que, pô, se fuderam pra caralho, assim, e, cara, estavam lá fazendo o som deles, né? Porque a recompensa, né, em termos de satisfação, assim, pessoal, de realização, é muito grande, né, cara? Então, e assim, isso, né, na visão desses estudiosos aí, faz parte digamos assim, da lógica da performance excelente, né? Tipo, um dos aspectos, uma das coisas que faz esses caras tocarem do jeito que eles tocam, segundo os pesquisadores, né? É justamente esse envolvimento, essa coisa assim de tipo, cara, isso aqui pra mim é tudo, é foda demais, é muito bom, eu preciso disso, né? É muito prazeroso, é muito intenso, né? Isso é muito importante, né? Inclusive do ponto de vista da performance, assim, né? Não, e é muito maluco, sabe? Porque, por exemplo, que a gente estava falando ali da guitarra preparada e tal, eu gosto muito, por exemplo, de ir para a vibe de textura. Então, você criar uma textura sonora, não só timbre, né? Não é só você tocar e ter um som característico da tua guitarra, que todo mundo reconhece. Mas é mais ou menos isso que você falou. De repente você ouve, pô, nossa, que som interessante, isso é da guitarra, isso é um sino, o que tá pegando? É um efeito? É um tereminho? O que é? Né? Então, e eu gosto dessa ideia, inclusive nesse que a gente fez o último no teatro, eu usei bastante isso, de fazer como uma parede sonora, né? Então você vai construindo, o troço vai crescendo, assim, vai enchendo o espaço, né? E isso vai conduzindo você. Então eu gosto muito de experimentar, por exemplo, com pedal, com o próprio instrumento, né? Esse que você falou lá do entorna, eu tinha colocado uns arames no meio das cordas da guitarra ali, né, para bater e tal. Outro dia eu levei uma chave de fenda para passar na corda, como se fosse o arco do violino, né? Então eu fui assim em cima dessas pira louca desse jeito. E eu gosto muito porque isso vai abrindo, né, a tua cabeça, né? Porque dentro da ideia do improviso, uma coisa que eu sempre cito, eu entendo que é uma conversa. Então, na realidade, se é uma conversa, o alfabeto é o teu instrumento e o teu conhecimento musical, né? O teu vocabulário. Então, a questão não é o quantos livros você leu, né? Tá tudo aqui atrás agora. Não é quantos acordes, quantas escalas você sabe, quantos alfabetos você conhece. Mas o que você constrói, qual que é o teu discurso com isso que você tem dentro de você, né? Então, eu acho que entra bem nessa ideia dos éteses, né? Do conceito filosófico, né? Desse pragmatismo.
Então, assim, ok, cara, você conhece um monte de coisa, você né, que nem o Barça, né, fazendo doutorado em filosofia, vamos ver aonde vai esse doutorado, aplica isso aí para nós ver. Então, é a mesma coisa, na música a questão não é a quantidade de acordes, eu toco não sei o que, eu toco aqui na nuca, mas a tua conversa é uma conversa chata, uma conversa agradável, é uma conversa que de repente as pessoas param para te ouvir falando, né? E acho que isso é o legal, assim. Às vezes até como o Abu Janra tinha lá o programa Provocações, né? De repente a tua música fala algo que incomoda a pessoa e você tem que se perguntar, mas por que isso me incomodou? O que o Barça fez ali na percussão que de repente me incomodou? Né? Principalmente quando você pega lá, que você passa lá o arco no prato, que vai o arranhado ali, né? Pô, mas o que é isso? Porque, né? Aonde que isso entra ali, né? E tem gente que diz, isso não é música. Será, né? O que é, né? E aí a gente começa a entrar em outras piras, assim. Então acho que tem muito isso, sabe? E até pro ouvinte, assim, tentar se situar dentro de um universo de improviso, eu acho que é isso, né? Cada um colocando honestamente. E aí o foda, né, da coisa, que é isso, é você entregar. Quando eu estava vindo do teatro, eu estava falando para a Vivian, falei assim, a minha digníssima esposa, né? Eu estava dizendo para ela ali, imagine que você tem que fazer um livro, você está escrevendo um livro, e tem 20 pessoas ao teu redor lendo por cima do teu ombro e dizendo, pô, essa frase aí ficou legal, né? Nossa, cara, pra onde que vai o personagem? Cara, que história merda, velho. Apaga isso aí, escreve de novo. Então você tá entregando e o pessoal tá julgando você a cada nota do que você tá fazendo. Então, assim, e você que é o autor, aí se você parar e for dar a voz, atenção para esse ouvido, você para de escrever. Porque aí você entra na justificativa, você entra na desculpa, não, mas é que eu quero ir para lá, e a história não sai. Né? Então é cruel, porque o improviso, para mim, é uma entrega absoluta, porque você reage ao público, o público reage a você, né? E é aquilo que você está sentindo, de repente, naquele dia, até a gente estava brincando da história lá da Casa da Música, né? Depois o Barça explica melhor, mas assim, de repente, naquele dia eu não estava bem, por exemplo. Eu não estava legal. Eu briguei no trabalho, briguei com a minha esposa, briguei com o marido, não sei o quê. Então, aquele dia eu não estava legal. Aquele dia eu não estava bem, bati o carro, estava indo fazer a apresentação, bati o carro, já acabou com o clima. Isso vai aparecer na música, né? E acho que aí, e para mim, o convite que eu faço para o ouvinte é você se colocar na situação de entrega, né? De tipo, aonde isso vai me levar? E deixar aí, cara. Eu acho que se você vai isso ao invés de julgar o tempo inteiro, tá bom, não tá bom, tá bom, não tá bom, isso aqui é legal, faz mais disso, faz menos. Se você tira o julgamento e vai lá e se permite participar disso, né? O que ele tá me entregando? Eu acho que você vai curtir mais. E acho que e o improviso, ele convida o ouvinte a essa especulação. Para mim, o grande trunfo do improviso livre é isso, né? É ele quebrar com o paradigma, né? De que a música tem uma cadência, tem não sei o quê, e de repente ele te propõe um troço que obriga você, ele capta a tua atenção para você dizer o que vem agora? O que vem agora? E agora? Puta, acabou, tava tão legal, acabou. Ou, porra, velho, tá chato isso aqui, tá uma porcaria. Eu acho que tem isso, né? O que vocês acham? Eu concordo plenamente, né? O ouvinte em si, ele tem que chegar a realmente se entregar. Se ele já foi em mente com alguma coisa que ele está predisposto a ouvir, ele vai sair frustrado. Não adianta falar que não, porque ele vai sair frustrado, né?
a música instrumental em si já é algo meio complicado a gente colocar no cotidiano. O Marcelo é um exemplo, ele sabe há quanto tempo ele trabalha com música instrumental, né? E sempre tem problema, o público muitas vezes, mas não tem vocalista e tal, sempre escuta às vezes isso aí, né? E quando você faz alguma coisa, então, que não tem como você falou, não tem aquele corpo, não tem aquele estilo, não tem aquilo que o pessoal está acostumado a escutar, até porque a música que nós escutamos aqui no Ocidente é muito diferente, né? Nós conhecemos a música que toca, vamos dizer assim, global, mas o que toca aqui na parte do Ocidente. Tem coisa que a gente pega instrumento diferente e tudo que a gente desconhece. E eles trazem uma sonoridade que mexe com a gente, porque a música ela mexe muito com a questão emocional, né? Tem músicas que às vezes você escuta, ou ela te remete a alguma coisa, ou ela te causa uma sensação diferente, como o Anderson falou, né? Ela pode trazer coisa boa e coisa ruim, assim como o músico também no dia da apresentação. Se ele tiver, às vezes, um dia ruim, ele pode fazer um show ruim, como ele pode fazer um show estupendo, que às vezes o cara tá com aquela raiva e ele fala, vou descontar tudo isso aqui. E o cara arrebenta na noite, né? O cara vai lá, o cara arrebenta. Então isso aí eu acho legal. A plateia chegar disposta a escutar e disposta a ter aquela experiência, né? Senta, curte, aplaude. Se não tá bom aquilo ali, espera, vê a outra, vê como é que é, né? Respira um pouco, fecha o olho, escuta todos aqueles sons que estão vindo ali do ambiente, né? Para tentar sentir aquilo ali, para tentar sentir a emoção, o que o músico está realmente querendo passar naquele momento. É verdade. Eu concordo com isso aí. Totalmente, cara. Eu acho que a plateia tem que estar aberta, né? Tipo, a experiência, vamos dizer assim. Mas eu também, ao mesmo tempo, cara, eu gosto de ouvir opiniões de pessoas assim que... Não críticas no sentido, tipo, de falar... que daí não é uma crítica, né? Mas enfim. Mas assim, eu gosto de ouvir a opinião de pessoas que são leigas, por exemplo. Que nem minha mãe, por exemplo. Ou a mãe do Barça, por exemplo, que sempre vai nos sons também. A Bruna... Tipo, a Bruna até conhece um pouco mais de música, porque ela gosta de música, escuta bastante. Mas eu gosto de ouvir, que nem quando a gente tocou no final de semana lá, a Bruna falou assim, foi um comentário que, às vezes eu perguntei como é que tava o som, né, e tal, mas ultimamente eu nem tenho perguntado, cara, porque, tipo, não quero ficar, às vezes, levando coisas pra casa, assim. Mas ela chegou e falou assim... No outro dia, né? Foi bem legal lá o som. Vocês conseguem deixar a música cheia, tipo, sem... Tipo assim, não fica vazio. Ela falou, é só a guitarra e a bateria e fica cheio, sabe? Assim, ela falou. Daí eu falei, porra... Parece que tem um monte de coisa, né? Sim, eu falei, porra, que legal, né, cara? Assim e tal... E então, assim, eu gosto de ouvir essas opiniões das pessoas também que não são músicos, né? Mas, ao mesmo tempo, eu concordo totalmente com isso que você falou, Arildo, porque a gente tem que estar predisposto a ouvir algo diferente. Por exemplo, se você vai se você vai já com o intuito de querer ouvir, sei lá, uma canção, muitas vezes num show, por exemplo, vai no show do Barça lá, com o intuito de ouvir uma canção, você não vai ouvir, né? Tipo assim, você vai sair ouvindo outras coisas, cara. Né? Uma outra coisa que eu ouvi também que falaram daí só do Barça, que acho que foi até uma aluna minha que comentou, falou assim, nossa, é muito legal ver ele tocar porque ele é toda a sensibilidade, sabe, uma entrega, uma coisa assim, porque quase espiritual. Daí eu falei, pô, que legal. E é pessoa assim que, tipo assim, é aluno, não trabalha com música, assim, sabe? Então são coisas que eu acho legal isso, sabe? De ter também essas opiniões das pessoas que não são, vamos dizer assim, entre aspas, que são leigas, né? Mas assim, ao mesmo tempo eu acredito que se você tem um público disposto a ouvir, por mais que é um público leigo, um público que não conhece disso, que não é músico, fica muito mais legal. E uma coisa que eu acho muito massa, umas experiências que eu tive com até o Barça,
Barça mesmo, assim, de tocar em colégio, né? A gente tocou algumas datas no colégio que o Barça trabalha no estadual. E, cara, a primeira data que a gente tocou foi uma coisa que eu falei pro Barça, cara, eu preciso fazer mais umas apresentações, né? Tipo, por causa do meu projeto lá, que eu tava com um projeto do cultural, e eu tinha que colocar algumas apresentações a mais, e já tinha meio que quase que encerrado, daí eu fui atrás dos amigos, né? Tipo, você não descola pra fazer um som lá na escola que você trabalha, alguma coisa assim. E daí a gente fez um dia lá, foi isso, né? Não, isso aí é outra coisa. A gente fez a oficina, né? A oficina, é verdade. Mas antes da oficina, o Barça tinha me convidado para fazer uma apresentação no intervalo, porque o Grêmio da escola tinha convidado para fazer um projeto de música no intervalo, uma coisa assim. Daí eu falei, beleza, vamos lá. Daí a gente tocou e, cara, foi muito legal que a galera... É música instrumental, algumas composições, né? Uma coisa meio livre também. E a galera curtia, cara. A galera, tipo, acabava a música, a galera aplaudia. Daí depois a galera, tipo, queria trocar ideia, queria tirar foto. Eu ganhei um desenho, cara. Eu tenho até hoje um desenho de uma menina que chegou e fez um desenho meu, tocando, assim. Tirou... Cara, foi muito, muito legal, cara. E você vê, tipo, é um monte de adolescente, cara, do ensino médio, que a maioria não tem contato com música instrumental, né? Tipo, mas é um público que tava ali aberto. Foi uma das melhores experiências, assim, que eu tive tocando, sabe? Tipo, de público, cara, assim. E a gente tocou em um monte de lugar com o nosso projeto lá. O Barça tava na batera, tipo, com o Paulinho e o Saulo também, né? Com o quarteto em si. Teve lugares que foi muito foda o som, teve lugar que eu achei que não rolou, mas no geral a experiência foi muito legal, cara, assim. E essa do estadual foi muito foda, o público aberto, assim, cara. E eu sempre falo pra ele, mano, quando que rola de novo lá? Porque sempre que a gente toca, tipo assim, no projetinho assim, é gostoso, cara, é prazeroso, assim. Mas é isso. Não, e eu acho assim muito legal esse tipo de ideia, porque você acaba explorando, né, novos conceitos, novos universos, e aí dentro dessa história que a gente estava falando aí do público se permitir, né? Eu acho que tem duas coisas, né? Por exemplo, então quando você vai num show lá, que nem lá do Pink Floyd, você tem expectativa de ouvir certas músicas. Eu quero que toque isso, né? Eu tô indo para ouvir tocar isso, né? Acho que é uma coisa. Agora, quando você vai, por exemplo, que nem se eu vou para uma aula de filosofia do Barça e já vou com uma predisposição, eu não vou aproveitar a aula, porque eu não estou indo para ouvir ele, eu estou indo para ouvir, para contrapor ele. Então, quando você entra, eu acho que num show nessa expectativa, e acaba sendo o que acontece quando você vai num show de improviso livre e que você não quer participar, eu acho que você cria uma posição de antagonismo, né? Porque aí você faz isso, você já vai com o coração cheio, né? E aí porque o cara não falou da dívida externa, porque o cara não tem, né? Que nem você vai ouvir discurso político, né? Porque o cara não está prestando atenção na gente, porque o cara está falando que isso é discurso demagógico, isso é não sei o quê. Então a pessoa já vai, em vez de ouvir a proposta, ela já vai com uma antiproposta. E acho que isso é o legal para a pessoa refletir. Será que você não está chegando com uma antiproposta já com a xícara cheia, como se diz, né? Então esvazie sua xícara, permita-se ouvir o que os outros estão falando, para daí você interagir internamente, porque senão você só vai com a tua contraposição, né? Acho que tem a ver com isso. Sim. Não, o lance de você precisar estar ali aberto, né, para aquela experiência é fundamental, né? E aí é interessante que, sei lá, né, vocês falaram do papel do ouvinte, né, nesse tipo de som, né, nesse tipo de espetáculo. E realmente, assim, o ouvinte, ele precisa, eu acho, assim, ter uma postura mais ativa, né?
E aí se for ferir pra galera, assim, pô, como é que eu escuto um som desse? Como é que eu assisto um show desse, né? Eu li em algum lugar, né, a galera fala sobre uma escuta imaginativa, não lembro bem do termo, né? Porque tem essa escuta de reconhecimento, assim, né? Ah, conheço a música. Ah, nossa, que música legal. Já tocou não sei onde, já ouvi não sei onde, né? Tem essa escuta de reconhecimento, assim. Acho que quando a gente é músico, a gente tem uma escuta de músico, assim, porque daí a gente vê nota, a gente observa aspectos técnicos, né? E um monte de coisas. E tem essa escuta mais imaginativa, assim, que uma pessoa que não é da música, ela pode experimentar, né? Então, a minha mãe, né, o Marcelo citou ela, e a minha mãe fazia muito isso, assim, espontaneamente, né? Eu tocava, eu lembro que ela assistiu alguns shows meus com o Chris Vine, né, que é nessa onda também de improvisação e tal. E aí, depois do show, ela falava: Nossa, eu imaginei assim, uma floresta e uns espíritos e tal. Então, assim, quer dizer, ela de certa forma criava uma história a partir daquela experiência de escuta dela. E é uma coisa que de repente pode ser muito legal pro ouvinte, né? Pro público. Deixar a imaginação correr e assim, e assim. Tipo, não tá ali pra, né, numa situação como essa, de um show de improvisação e tal, a gente não tá mesmo ali pra ouvir uma coisa conhecida, pra cantar junto, pra lembrar de alguma música que já ouviu antes. Não, né, eu acho que é legal essa ideia de o ouvinte, de certa forma, criar alguma coisa junto, né? Então, se ele não é músico, né? Ele não vai fazer música com você, mas sei lá, ele pode criar uma história, né? Ele pode deixar a imaginação dele correr e de repente se divertir ali criando uma história, né? Imaginando, pô, esse som, né? O que referência que me traz, né? Esse som, parece o quê? Minha mãe, por exemplo, tinha esse tipo de escuta, né? Ela viajava, né? Ah, a floresta, os espíritos, não sei o que e tal. O público pode não compor, mas pode participar, né, do ato Uhum, criativo. É diferente, uhum. né? Que é diferente. Sim. Então, ele vai participar. Porque realmente, né, como você falou, né, Anderson, e o Arildo, né, concordou ali, né? Quando a gente faz improvisação livre, você não faz dentro de um padrão, assim, né? E aí as pessoas não estão acostumadas com isso, né? Uma música, digamos assim, não linear, né? Você não vai tocar uma melodia, aí depois vai repetir essa melodia, aí depois vai para um refrão, sei lá, né? Não é assim, é uma música não linear. Então começa um som, um ruído lá, que se você não estiver olhando para o instrumento, você nem sabe como é que o cara tá fazendo aquele som. E aí de repente entra outra coisa. E aí vai para um clima, e aí de repente aquele clima se desfaz, acontece outra coisa. Só que se a gente for parar para pensar, sei lá, uma história, por exemplo, uma cena, por exemplo, elas têm essa coisa de. Muitas vezes não é linear, né? As coisas não acontecem de uma forma linear, né? O Anderson até cita lá o Schaeffer, né? Que fala sobre o caos, né? Dos sons da natureza e tal, e realmente, né? Se você parar para observar as coisas acontecendo assim ao seu redor, e inclusive os sons, não é nada linear, né? É uma parada de um certo ponto de vista caótica, assim. Só que, sei lá, na hora que você está ouvindo um espetáculo como esse, é possível deixar a imaginação correr, eu acho, e tirar algum prazer, algum proveito disso. Vai ter um som ali que vai te incomodar, de repente vai te trazer uma referência desagradável, mas é toda uma combinação, assim, né, de sons e sensações e emoções e tal, né? Sei lá. Acho que é É, por aí, né? Acho que é mais ou menos por aí. tem Uhum. exato essa questão, igual você falou, a dissonância, às vezes o que que acontece? Ela traz umas sensações desagradáveis, né? Vamos supor, você está ali, você está esperando e de repente vem aquela dissonância. É o que você falou, o nosso cotidiano é cheio de dissonância, a nossa vida tem dissonância. A nossa vida, ela não é
uma pauta de música que você escreve perfeita. Ela tem os altos e baixos, são as dissonâncias que a gente faz na música, né? Que chama o público e muitas vezes vai repelir alguém também, porque, nossa, isso aqui eu achei estranho, mas faz parte do que eles estão fazendo, né? Mas é que o Anderson falou, é estranho por quê? Né? O que aconteceu que eu senti aquilo ali, parece que para mim não foi legal, né? Isso aí é muito interessante. O público, o próprio músico, né, tá ciente disso aí. Ele também não tem que estar lá, tipo, eu tenho que fazer tudo aqui, seguindo uma métrica, que é porque eu tenho que mostrar pro pessoal. Não, eu tô ali para expor o que eu tô sentindo. Pô, o Barça quer fazer uma levada jazz, eu quero fazer uma levada rock ali. Faz os dois vão se fundir uma hora na música. Vai, na hora que os dois vão chegar, vamos dizer assim, a um acordo ali, e essa dissonância vai começar a se tornar algo agradável. Também. Então, acho que tudo isso aí, tipo, para você se permitir a escutar a experiência, né? Você viver aquilo naquele momento. Aproveita o momento que você tá ali. Pô, legal. Deixa vir, deixa fluir no meu corpo. É bem isso aí mesmo. Não, e tem mais aí, né, que a gente pode ainda explorar dentro dessa mesma ótica, né, que eu acho que tem a ver com isso. Por exemplo, se você pega e sai andar, quer ver uma coisa pro ouvinte, né, quando ouvir uma música de improviso livre, pense do seguinte, se você pega uma cena qualquer, por exemplo, se eu pego uma cena de hospital, um quarto ali de hospital, e coloco sons de um restaurante, da cozinha de um restaurante, na hora você vai perceber que aquilo está estranho. Isso não pertence a essa cena, né? Ou ao contrário, você pega o restaurante e coloca o barulho de uma construção. Você vai dizer, isso não pertence a essa cena. Então, instintivamente, nós sabemos que esse som parece o som do escritório, aquele som parece o centro de uma cidade movimentada, aquele outro som pertence a um escritório, né? Tem telefones tocando, tem, né? Outro som lembra um shopping center, lembra uma partida de futebol. Então, nós temos uma memória sonora. E quando a gente trabalha dentro do improviso livre, a gente consegue, por exemplo, trabalhar com essa coisa, com a psique, né? Então você consegue ir mais fundo, porque você vai evocar, sem que a pessoa perceba, você vai evocar essa resposta, né, sensorial da pessoa. Porque aí você vai fazer um barulho que lembra uma batida de carro, você vai fazer um barulho que lembra, né, alguém mexendo numa sacola. Então isso são coisas assim que vão trazer respostas, né? E mesmo quando você anda na rua, você não anda sempre no mesmo passo. Então tem hora que você tem que parar, tem hora que você dá uma corridinha para atravessar, tem hora que você já vou dar uma parada para olhar. Então o Arildo tocou nisso, né? A vida, ela não é uma constante. Ela, o tempo inteiro, estão acontecendo coisas novas. Você está ali, por exemplo, nós estamos aqui conversando, daqui a pouco toca o meu telefone, interrompe a conversa. Então, nós temos na vida uma eterna promessa de ordem, mas a vida em si é uma experiência de caos. Tem um documentário, acho que vocês já devem ter visto, que chama-se On the Edge. Tem no YouTube isso. Ele é narrado e escrito pelo Derek Bailey. Tem vários episódios. Ele fala sobre improvisação livre, né? Na verdade, sobre improvisação, free improvisation mesmo.
Só que ele começa falando, eu até mandei o link aqui no chat, do primeiro episódio. Ele começa falando dos conceitos de improvisação, assim, essa ideia. E daí ele vai indo para vários lugares, assim, tipo assim, na cultura lá dos indianos, o lance da improvisação lá, de como é que é. É um negócio bem cultural, assim, sabe? Na hora deles se manifestarem na música e tal. E você vai percebendo que é essa relação que vocês estavam falando, tipo, da vida ser um negócio, tipo, que é caos, né? Assim, não é tudo organizadinho, né? Assim, é bem legal o documentário, ele fala um pouco disso, cara, assim, vale a pena de dar uma conferida depois. Acho que são alguns episódios de 50 minutos. Depois, se pá, na hora a gente deixa pro ouvinte aí também que tiver afim, mas se procurar no YouTube, On The Edge, Improvisation in Music. E o que é legal é que tem umas cenas, né? Acho que isso é já no primeiro episódio, que mostra um pouco da improvisação na música clássica. Né, porque a gente escuta a música clássica, né, como a música de Mozart, música do Beethoven e tal, como algo super, com uma composição super organizada e tal, mas tem muita improvisação na música clássica, não só na música clássica contemporânea, né, do século XX e tal, mas a música clássica lá no início, né, tem várias peças assim que saíram de estudos de improviso ali mesmo, assim, sabe? Daí é muito legal, cara, assim, ver isso, né? E vocês estavam falando, eu lembrei desse documentário, cara, dessa relação que tem do cotidiano das pessoas e tal. Muito, muito bom, cara. E é um documentário antigo, cara. Eu acho que, deixa eu até ver de que ano que é aqui. Não sei o ano, mas dá pra ver que é tipo 80 e alguma coisa ou 90 ali, sabe? Por aí, assim, pela imagem, né? O formato, né? É antigo. É bem legal, cara. Vale a pena. Legal. Depois vocês procurem. O Derek Bailey, né, é um dos, como diz um amigo meu, um dos pais lá da improvisação livre, né, do movimento mesmo, né, de improvisação livre lá do Reino Unido. E tem uma grande importância, assim, né, para esse movimento, né, ele tem, assim, uma linguagem, né, de guitarra, assim, única, né, que realmente consegue romper, assim, de uma maneira, cara, quase absoluta, até eu diria, né, com qualquer padrão. E ele tem esse trabalho mais teórico, assim, que é super legal também, né, um cara que ajudou muito a pensar a improvisação como um todo e a improvisação livre, né. Então tem esse documentário, né, que o Marcelo citou, e tem um livro dele também, né, muito bom, que ele fala sobre improvisação livre, né? Uma discussão sobre improvisação livre. Ele traz ali aquele conceito de improvisação idiomática e não idiomática, né? Que ajuda a pensar a improvisação livre em contraposição com outras formas de improvisação. E aí ele fala sobre na improvisação na música indiana, no rock and roll, no jazz, né? É um trabalho super legal, cara. Vale a pena, né? Ouvir as coisas do Derek Bailey e ler esse livro e assistir esse documentário. Uhum. Cara, agora que você tá falando dele, eu joguei no Google aqui e em discos, né? Ele tem um disco chamado Ballads, de 2002, que daí tem uns standard, tipo Body and Soul, Stella by Starlight. Daí eu vou ter que ouvir isso, cara. Será que que é ele tocando as músicas mesmo? Então, bicho. E de fato, a história dele e de vários outros desses músicos da primeira geração da improvisação livre, né, lá da Inglaterra, esses caras eram do jazz, né? Vários deles vieram do jazz. Eram músicos de jazz que tocavam na noite, assim, acompanhando cantores e coisas assim. Mas aí uma hora eles falaram, não, bicho, deu pra mim, né? Eu quero fazer agora uma parada diferente, né? Sim. Mas muitos desses músicos são músicos que vieram dessa, digamos assim, dessa linhagem, assim, né? Os próprios jazzistas famosos, assim, né? Tipo, o Coltrane, o Miles Davis mesmo, o McLaughlin também, né? Eles tinham essa coisa de explorar, né, a sonoridade diferente, né? Que assim, era uma linguagem diferente, mas tem grandes expoentes assim do free, né? Tipo o Pharoah Sanders, o Sun Ra também, o Ornette Coleman também, né?
Eram os caras assim que tinham essa pegada. Só que daí é diferente da improvisação livre em si, né? Tipo, que nessa. Eu até tava assistindo esses dias atrás no YouTube um show do Ornette Coleman. Tipo assim, durante a aula de um aluno falando sobre improvisação e tal. Aí eu falei, ó, isso daqui é free jazz, né? E daí você percebe que no free jazz eles não têm uma estrutura definida de música, né? Que nem a gente toca uma canção, um tema, né, tradicional, vamos dizer assim. Mas eles têm fragmentos melódicos, eles vão... Tem um groove, às vezes, rolando, alguma coisa que vai rolando, né? E na improvisação livre, né, eu tava falando, a diferença é que você não tem isso, né? Você tem sons, só, exclusivamente som, né? Aí é que nem o Arildo pode pegar o baixo dele lá e bater para tirar um som que ele quer transmitir na hora ali. O Barça entra fazendo uma coisa que ele sentiu que rolou ali, e assim vai indo criando sonoridade, camadas, né? Que nem você falou do Goya, colocando uma chave de fenda, colocando não sei o quê, e você vai tentando criar sonoridades, né? Que daí é diferente do free jazz, né? Que era uma coisa meio específica, né? Sim. Né? E até assim, uma dica, né? Para quem tá afim de entrar um pouco a mais, assim, por exemplo, de ouvir coisas assim, mais assim, fora, né, do tradicional, o free jazz é uma porta de entrada legal, né? O fusion, o free jazz, né? Porque ainda eles têm elementos assim musicais mais definidos, né? Melodias e outras estruturas um pouco, por mais que sejam atonais, tem umas definições. E talvez não vai ser um choque tão grande quando você for escutar, por exemplo, um Derek Bailey da vida, né? Por exemplo, né? Que vai ser uma parada bem mais... Ou o próprio Amish, né? Vamos dizer assim. Que vai ser uma... Você falando isso me faz pensar num lance, assim, né? Que acontece comigo, né? Uhum. Tipo, eu tive umas fases, assim... Por exemplo, durante, cara, bastante tempo, tipo, eu ouvi muito os shows do trio de standards do Keith Jarrett. Que é o Jack DeJohnette na bateria, né? Tô ligado. E o Gary Peacock. Cara, eu via todo dia, cara. Eu vi alguns shows, assim, em especial. Eu tinha alguns shows preferidos, assim. E, cara, eu ouvia todo dia, cara. Então, assim, eu passei muitas horas ouvindo esses shows. E, puta, pra mim são músicos, assim, incríveis, né, cara? Grandes improvisadores também, né, dentro dessa linguagem do jazz. E, só que, assim, embora seja muito foda, incrível, muito gostoso, muito lindo, eu acho que de tanto ouvir, porque no meu caso acontece isso, sabe? Tipo, eu ouço e ouço e ouço e ouço e ouço e ouço demais, assim, muito, durante um bom tempo. Aí de tanto ouvir, chega uma hora que cansa, cara, sabe? É como, né? É como você, sei lá, comer uma comida, assim, muito gostosa, muito saborosa, só que daí você come todo dia, durante um tempão, assim. Uma hora você vai se cansar, você vai querer comer outra coisa, né? E de repente é só um período também. De repente você vai se cansar, vai comer outras coisas e mais pra frente você vai, pô, vou voltar a comer aquele lance lá que eu tava. E isso acontece comigo. Então eu tive esse período, por exemplo, de ouvir muito o trio do Keith Jarrett. Aí dei uma cansada, daí fui ouvir free jazz, né? Porque tava precisando de umas dissonâncias, né? Como disse o Arildo, de umas coisas diferentes, assim, de uns desafios pro ouvido. E aí passei um tempão ouvindo só isso, assim. E aí depois passei muito tempo também, até passei muito tempo ouvindo lá o quarteto do Wayne Shorter, né? E é muito tempo mesmo, assim, uma coisa de, cara, sei lá, meses ou até anos, assim, sabe? Ouvindo quase todo dia, assim. Especialmente alguns shows. Tem um show do Wayne Shorter lá, cara, que eu já ouvi, puta, muitas vezes, não sei dizer quantas, mas muitas vezes. E aí eu, né, com esses shows do Wayne Shorter, rolou isso. Ouvi pra caralho, assim. Mas chegou uma hora que cansei. Puta, agora eu preciso ouvir outras coisas. Aí, geralmente rola isso comigo, cara, é uma coisa interessante. Faz tempo já. Eu ouço bastante alguma coisa assim, mais tonal, dentro de uma linguagem determinada.
E aí depois parece que eu me canso disso, e aí vou ouvir friseira, e aí rola o contrário. Aí uma hora eu me canso falando, não, tô precisando de uma parada mais, digamos, mais bonitinha, assim. E aí Mas nisso, eu acho que é com todo mundo, cara. Cara. E isso é legal, né, cara? Porque eu acho que, assim, pra fazer uma analogia com o lance da culinária, né? São diferentes sabores, né, cara? Não dá pra ficar no sal, né? Só ali no sal e no açúcar, tá ligado? Puta, é interessante, né, cara? Expandir. Eu acho que um pouco o lance é esse, né? Seria muito legal se a galera tivesse essa abertura pra ter outras experiências e, tipo, ninguém é obrigado a gostar desse som que a gente faz, desse som que a gente gosta. Mas é legal, acho que seria legal pra todo mundo, assim, ter essa abertura e ter essa experiência de verdade, assim, vamos ver que sabor tem isso. Nossa, é um sabor forte, é um sabor estranho, não tô acostumado com isso. Mas é legal experimentar, né, cara? E na culinária é assim, né, cara? Tipo, sei lá, primeira vez que você vai comer um prato diferente, assim, do que você tá acostumado, você estranha mesmo, você fala, puta. Isso E às aí, vezes você não sabe se é bom, se não é. Só que, pô, é uma experiência diferente, é um sabor que você nunca sentiu, né, cara? E vale a pena, né? Isso aí é legal, fazendo uma analogia igual você já fez com a questão alimento, né? Você viajar para um lugar completamente distante, diferente de onde você mora, e toda vez que você vai comer, você vai num fast food, num restaurante, é aquilo que você come em qualquer lugar, né? Sendo que você pode procurar as comidas que são feitas ali, né? O prato típico dali, para você conhecer aquilo. Você pode não gostar. Eu mesmo, quando eu viajei para o Pará, eu falei, eu vou aqui para ficar comendo em fast food, restaurante? Não, vou comer tal coisa. Teve coisa que eu coloquei na boca para comer e falei, isso aqui o gosto é diferente. Mas tem coisa que você fala, pô, isso aqui é gostoso, cara. A aparência pode não ser legal, mas te agrada. Isso é a mesma coisa com música. Muitas vezes, vamos supor, você vai ver ali um disco, você olha a capa do disco, você fala, pô, esse aí deve ser ruim. Mas escuta o disco ali. Coloca ele, escuta com paciência, né? Que é o que a gente se perdeu hoje. Você realmente parar para escutar um disco e realmente escutar, né? Não ficar pulando a faixa ali. Cantar aqui, tipo, tem 2 minutos. Escuto 30 segundos, adianto 30 e coloco no final. Tem muito isso aí, né? Dá liberdade, experimenta, vê como que é. Sinta aquilo ali no momento, né? Falo de novo, que eu acho que isso aí é muito importante, você se permitir sentir aquilo que está acontecendo ali e deixar o pau torar, né? Pô, isso que você falou, cara, eu sou uma pessoa que eu gosto muito a imagem me atrai muito. Eu escuto bastante música, tipo, hoje em dia eu escuto quase que o tempo todo pelo aplicativo, né? Porque assinei, então tá lá, né? Então às vezes aparece lá um disco, a capa assim, eu falei, puta, que capa legal, cara, daí eu vou ouvir. Ou então, por exemplo, uma outra coisa que eu fico, assim, que eu acho muito legal é os títulos das músicas. Tipo assim, tem uma música do Michel Leme uma vez, de um disco que ele lançou, que era... como que é? Corra atrás daquele diploma... Uma coisa assim, sabe? Daí eu falei, porra, que título foda, cara. Tipo assim. Ou então, Deixem o Coltrane em Paz. Aí eu tinha uns títulos assim que eu achava massa, cara, assim. E daí eu ia ouvir, cara, e geralmente eu gosto, assim, sabe? Então, são coisas que me atraem pra caramba, assim. Eu tô passando ali, eu vejo um título e falei, porra, que legal. Tem uma música de um trio que eu gosto, que é o Esbjörn Svensson, um trio lá, da Suécia lá, que é uma música chamada... como que é? From Gagarian's Point of View, né? Tipo, do ponto de vista de Gagarian, né? E é uma balada bonita, cara. Música lentona, assim. Daí tem até um vídeo da música. E daí o vídeo é uma mulher nadando numa piscina, mostra a lua, não sei o quê. Aí eu falei, caralho, o que tem a ver, né? Daí eu fui pesquisar, né? Gagarian, né? Yuri Gagarian foi um cara que pisou na lua, né? Tipo, o astronauta, né? E daí, From Gagarian's Point of View, seria do ponto de vista dele. Daí o clipe fica mostrando a Terra. É como se tivesse o cara lá no espaço olhando pra Terra, assim, sabe? Daí a música... Daí quando você vê o título, você escuta a música e fala, porra, remete muito a essa ideia, sabe? De
Eu achei muito foda, cara. Daí isso me chama muita atenção, cara. O título, né? E a imagem, né? Assim, que traz. Às vezes tem músicos de música instrumental que fazem videoclipe, né? Colocam umas imagens, umas coisas assim. Eu acho muito legal, cara, assim. Gosto bastante. Aí você falou, eu lembrei. Eu com as minhas peças lá, eu dei uma de Pollock, tá ligado? O nome das minhas peças são uns números, assim. Que massa. Não vou nem falar porque... Pra não dar spoiler. Pra criar uma curiosidade, assim. Olha aí, ó. Depois vocês vão ver que não tem nada demais. Não, o cara coloca uns números, os compassos daí que ele tá tocando, né? Sabe, 2400, o nome de uma música, né? 515 a outra. O cara se baseia nos carros da Peugeot, né? Né? Tudo... Barça 206, Barça 505. Mas o nome do EPzinho tem uma historinha bonita, sabe? O EPzinho que eu vou colocar vai estar no Bandcamp a partir de sábado, né? Olha aí. O EPzinho tem uma historinha bonita que na pandemia aqui, eu e a Maíra tínhamos os nossos momentinhos de lazer, né? De dar uma namoradinha e tal. Olha aí. E a gente sempre colocava, a gente ainda coloca, né? Umas listas assim. Cara, eu não sei bem como que a galera chama esse tipo de música, mas sei lá, aparece às vezes como Neo Soul, né? Essa coisa assim que é feita hoje. Tem uma pegada um pouco pop, mas com bastante coisa do soul e tal, né? Enfim, a gente curte, né? E tinha uma música que a gente gostava muito, que a gente achava muito bonitinha. Eu não sei se o nome dela era Isolation, mas falava Isolation, né? Na letra da música. E a gente achava super bonitinho. Super bonitinha a sonoridade da palavra, sabe? Isolation. Não sei porquê. Um dia a gente olhou um pro outro assim... Nossa, que palavra bonitinha, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente falou, puta, mas tem um significado tão foda, né? E aí, especialmente, assim, pra quem tava lá vivendo a pandemia, né? Vivendo o isolamento social. Então, tipo, nossa, sonoridade tão bonitinha, assim, né? Quando você dissocia ela do significado dela. E um significado que pode ser tão pesado, né? Mas, assim, as peças, né? Que estão lá no EP... Não tem nada de densas, assim, sabe? Não transmite nenhuma emoção, sabe? Nesse sentido, assim, tipo, é uma reflexão sobre a pandemia. Não, na verdade, é o que eu tinha de melhor ali naquele momento, né? Para oferecer era aquilo ali, né? Era a minha música, né? Então ali tá toda a minha energia, minha alegria, minha felicidade, né? Não tem nada de... Tristeza. De tristeza, dessas coisas, assim, no som, né? Mas... da hora. Vou querer ouvir. Mas não, vou fazer questão. Vou mandar para cada um de vocês o álbumzinho para vocês ouvirem. Põe caminho, brother. Que massa. E aí, galera? Temos um episódio? Temos um episódio de improviso. De improviso. Então, minhas considerações finais aqui. Eu quero agradecer o Barça, mais uma vez, por estar aqui, né? Já a segunda vez que você aparece aqui. Hoje falando de música. Outro dia também a gente falou de música, né? Eu acho. Foi na pandemia, né? E o Arildão, cara, seja bem-vindo aí, cara. Venha mais vezes falar de mais assuntos, que não seja só de música. Né? Valeu, agradeço mesmo. O Anderson chamou, falei, foi igual o convite do Barça, vambora. Vamos aí. Não tem erro, não tem tempo ruim, não. Vambora, não tem erro, não. Bom demais. E o Goya sempre, né? Tamo junto aí. Tamo aí. Apesar de eu levar umas broncas dele de vez em quando. Que, porra, você mora 4 quadras da minha casa e você não vem aqui, mano. Tipo... Pois é, né, cara? A gente se vê mais na internet do que pessoalmente, cara. Esses tempos atrás eu falei, não, cara, preciso ir te ver. Daí eu fui fazer uma visita, cara, assim. Mas tem que ir de novo, essa vida de loucura, de trabalhar, vida capitalista, né? Sociedade do cansaço. Eu tava querendo virar vizinho dele. Olha, que legal, mano. Massa demais, cara. Um terrenão da hora lá, a gente tá pensando em comprar um terreno, construir. Olha aí, ó, tomara que dê certo. E aí, com 2 estúdios, um do lado do outro, já pensou? Cara, vai virar um complexo de estúdios, tá ligado? Abbey Road. Olha aí, ó.
Vai ser a Xavier Roads. É Rua Xavier lá? É, Xavier Padilha. Olha aí. Estúdios Xavier. Olha aí, ó. Estúdios Xavier. Bom demais. Demais, meus queridos. E eu tô prestes a terminar meu doutorado lá, ó. Qualquer hora vocês quiserem ter uma conversa sobre a noção científica de matéria no século XVIII. Nossa. Porra. Isso é legal pra discutir, sabe como, cara? Tipo, você começa conversando uma tarde, tipo assim, você vai num lugar pra você beber e conversar. Você começa conversando sério e de boa, e daí você vai deixando fluir. E vai deixando fluir e vai... Aí eu acho que rende muito esse tipo de coisa. É verdade, né? Tá lá o Barça dando significado a uma cadeira, né? Tipo, isso aqui é uma cadeira porque você quer que seja uma cadeira, que a sociedade... Tipo, essas coisas. Ai, ai.